ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, minha gente querida, que bom estarmos juntos aqui no nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. Meu nome é Eleni Vação, sou capelã hospitalar há quase 40 anos e também sou presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje temos um tema muito especial e, claro, com um preletor, um convidado muito especial também. Já já eu vou apresentá-lo, mas eu quero ler para você um trechinho deste livro, Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, do Dr. John Lennox. Excelente livro de um brilhante cientista defendendo a fé cristã. Ele diz assim: de fato, a fé é uma resposta a evidências, não um alegrar-se na ausência de evidências. O apóstolo cristão João escreve em sua biografia de Jesus: mas esses sinais foram escritos para que vocês creiam. Isso é, ele entende que o que está escrevendo deve ser considerado como parte das provas nas quais se baseia a sua fé. O apóstolo Paulo diz o que muitos dos pioneiros da ciência moderna acreditavam, isso é, que a própria natureza faz parte da evidência da existência de Deus. E quando eu abro a minha Bíblia e vou lá para o Salmo 19, eu leio assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E no versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu estou trazendo estes textos, tanto o comentário de John Lennox, como esse texto da Palavra de Deus, no Salmo 19, porque estaremos conversando hoje com o Dr. Aldo Tumolin, que é
médico cardiologista, mas também é conselheiro bíblico e professor do Andrew Jumper. E nós estaremos falando sobre aconselhamento bíblico em transtornos psiquiátricos e juntando fé e ciência. Doutor Aldo, como você está? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, minha irmã Eleni. Muito bom estar aqui com você, com o pessoal da IPP, o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet, e podermos tratar de um assunto importantíssimo, importantíssimo, principalmente para os conselheiros bíblicos. E aqueles, todos os cristãos são chamados ao aconselhamento. Porém, quando se deparam com alguém com uma tarja lá de doente psiquiátrico, se refluem, falam, opa, esse aí eu não posso falar. Ele tem que tomar um remedinho para acertar a cabeça dele. E nós vamos ver nesse bate-papo aqui que isso não é bem verdade. Mas é um prazer estar aqui. Muito bom. Será um presente para você e para mim também esse nosso bate-papo de hoje. E eu quero lembrar você que você pode conversar conosco através do seu celular. Então, entre na parte do chat e mande mensagens, perguntas, considerações, porque nós queremos conversar com você. O doutor Aldo Tumolin é casado, tem 3 filhos e 9 netos. Ganhei de você por um, eu tenho 10 netos. Ele é presbítero da Igreja Presbiteriana Aliança, em Limeira, médico cardiologista, fez um curso de aconselhamento bíblico no CCEF, Christian Counseling and Educational Foundation, e também ele fez um mestrado de aconselhamento bíblico no Andrew Jumper. E também hoje ele dá aulas de aconselhamento bíblico nesse mesmo local, no Andrew Jumper. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida pessoal, familiar, a sua carreira como cardiologista, para a gente conhecer um pouquinho mais você. Eu me converti há uns 25 anos atrás, e no mesmo tempo que eu me converti, eu era um cardiologista, tinha um consultório, trabalhava com UTI dentro do hospital, né? O meu grupo lá que trabalhava na UTI, conheceu um sistema de atendimento domiciliar feito por UTI móvel, um socorro que presta atendimento no local onde a pessoa se encontra. Ela aciona uma central e direciona a UTI móvel para onde o paciente está. E essa empreitada aí acabou virando uma empresa. E acabei me envolvendo nessa empresa, com a parte administrativa e comercial dela, e sempre trabalhando nessa empresa também como médico e os meus sócios, né? Mas em 2004, 2005, eu desisti da parte do consultório de cardiologia e da UTI hospitalar e passei a me dedicar exclusivamente a essa empresa de socorro médico. E já nessa época eu lidava com o Ministério de Encontro de Casais. E eu via que a gente fazia uma atividade lá de aconselhar casais, etc., mas que isso exigiria um preparo melhor, uma formação nesse sentido, né? E aí, aproveitando que eu tinha essa empresa, a possibilidade de tirar um ano para fazer um curso, escolhi fazer um curso lá no CCF, que é uma entidade fundada pelo Jay Adams, que funciona acoplada ao seminário Westminster, lá em Filadélfia. E nós ficamos, eu e minha esposa, ficamos um ano lá. E foi muito bom. Isso foi no ano 2010, 2011. Voltamos ao Brasil com a missão de tentar repassar aquilo que eu tinha aprendido. Mas percebi que eu teria que ter uma titulação aqui no Brasil também. Então, acabei me inscrevendo no curso lá, no mestrado, e nos formamos, terminamos, concluímos, fizemos uma dissertação de mestrado, cujo tema é exatamente o dessa palestra aqui, dessa conversa que nós vamos ter. Pode o conselheiro bíblico falar à pessoa rotulada como doente mental? Então, a minha ideia era demonstrar que sim, nós podemos falar, porém, não podemos ser ignorantes
dos conceitos médicos a respeito de doença mental. Então, e passei a me aprimorar nessa área. Hoje eu continuo tocando a minha empresa, né? Ela cresceu mais ainda, e isso foi bom porque possibilita eu fazer outras atividades além da medicina, e eu tenho tempo para fazer essas coisas. Então, tenho dado palestra em vários estados aqui do Brasil, mesmo agora na vigência da pandemia, pude participar de vários cursos, palestras e coisas visando formar pessoas e transmitir essa gama de conhecimento. Aí mesmo na igreja de Pinheiros, estive dando vários módulos junto com a equipe aí de aconselhamento bíblico, e isso foi muito bom, porque eu tenho visto que várias pessoas têm conseguido captar essa mensagem, compreender melhor como as coisas funcionam, e isso. E temos o lado familiar, lógico, né? Quando vem esses 9 aqui para minha casa, aí é uma festa, né? Aí é uma coisa muito boa, muito divertido, e eu curto muito os meus netos, que são maravilhosos. Então, é muito bom essa vida, de podermos transmitir conhecimento, termos a parte que nos sustenta, a empresa que nos sustenta, né? Que é um presente de Deus para a nossa família, e termos essa alegria. Meus filhos todos são crentes, todos vão à igreja, inclusive somos da mesma igreja, só tem um filho que mora fora do Brasil, mas frequenta também a igreja. Então, é uma alegria termos uma família como a que a gente tem. E a alegria maior é podermos fazer aconselhamento bíblico, principalmente para casos bem complicados e difíceis. Tenho recebido muitos casos desse tipo. E, infelizmente, eu não tenho tido tempo de dar a assistência que eu gostaria para todos eles. Porque, além do que, como você viu aí, eu sou presbítero da minha igreja, isso exige também alguns compromissos meus com a minha igreja local aqui, né? Mas, na medida do possível, tenho tentado ensinar as pessoas, ajudar as pessoas. Muitos pastores me ligam pedindo a minha opinião sobre a parte médica de pessoas que eles estão aconselhando e que estão se tratando de alguma coisa. Às vezes eles não compreendem direito como é aquela doença, como o remédio funciona. Então eu estou disponível também para esses pastores e conselheiros do Brasil inteiro, que inclusive pessoas fora do Brasil já têm me ligado, para que a gente possa ajudá-los na realização de um aconselhamento bíblico efetivo, e que seja instrumento realmente de Deus na vida desses nossos irmãos que tanto precisam de ajuda. Muito bom. Que lindo saber que você, como profissional da saúde, também pode manifestar publicamente a sua fé em Cristo e servir nas mãos do Senhor para aconselhar pessoas que não necessariamente estão com um problema orgânico, problema clínico, mas um problema espiritual, emocional, e tratá-la biblicamente. Eu trabalhei muito nessa área por 22 anos, ali como capelã do Hospital das Clínicas de São Paulo, e fiquei mais tempo trabalhando principalmente no setor de psiquiatria do hospital. E isso me ajudou muito a estudar muito os transtornos psiquiátricos, mas também no mestrado aprender o poder da palavra de Deus para trabalhar as questões mais complexas do ser humano. E eu trouxe aqui algumas indicações de livros também. Gosto muito do Dr. Harold Koenig, que é um geriatra, psiquiatra, pesquisador da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e ele escreve um dos seus livros, é esse daqui. A conexão restauradora, curadora, né? Que ele trabalha com a ciência e a fé, comprovando o impacto da fé cristã sobre a saúde física e mental através de pesquisas científicas. Então, ele é um professor de faculdade de medicina. Quero mostrar para vocês também este daqui.
espiritualidade no cuidado do paciente. Ele faz um levantamento, uma anamnese espiritual dentro do seu atendimento. Então, e eu fiquei muito feliz em saber que a Sociedade Brasileira de Cardiologia resolveu colocar oficialmente dentro da especialidade a anamnese espiritual como parte da consulta, como parte dessa primeira consulta cardiológica. Fala para a gente um pouquinho, doutor Aldo, sobre essa relação entre ciência e fé, entre medicina e fé, e também sobre essa anamnese espiritual. É muito bom saber que o grupo de médicos tem despertado para, para o entendimento que o ser humano não é apenas uma máquina, um corpo, algo físico. Na escola de medicina, o ser humano é tratado de uma visão monista, ou seja, temos apenas um corpo físico. Essa parte espiritual, no curso de medicina, ela tem sido relegada à fé de cada um professa a sua fé, os que creem que há algo espiritual podem se manifestar, mas o curso não direciona cuidado para essa área. Entretanto, alguns cursos em algumas faculdades têm começado a levantar essa visão, que nós não somos constituídos apenas de ossos, músculos, células, mas sim temos dentro de nós um espírito que foi nos dado por um Deus. Esse entendimento ele vem por conta exatamente disso. A ciência percebeu que ela não tem respostas para uma série de questões de cunho espiritual mesmo. Então, de onde vêm determinadas formas depressivas? De onde vem a ansiedade? De onde vêm as lutas que o homem vive, com as incertezas, com os temores? Por que as pessoas têm determinadas respostas que não têm uma explicação orgânica? Por que não tem um exame de imagem que mostre um defeito num lugar lá no cérebro, seja lá onde for? Então começou-se a entender que algo além do nosso cérebro, que é formado por matéria, né, que é a parte material do corpo, algo além deve estar influenciando as nossas decisões. Então, embora nosso cérebro processe as coisas de forma racional, nós temos lá dentro de nós algo que nos dá direcionamento moral diante das situações da vida. Então, respondemos com sentimentos morais, com vontades morais, com cognição moral. Isso eu quero aprender, isso eu não quero aprender, isso me interessa, isso não me interessa. Eu tenho vontade disso e não tenho vontade daquilo. E como nós lemos lá em Tiago, isso é muito claro para a gente entender isso. Né? De onde vêm os problemas relacionais nossos? Certamente vem do nosso coração, das coisas, das nossas vontades que guerreiam lá dentro de nós. Né? Então, a medicina, principalmente, tem começado a dar um passo atrás e tentado entender que essas coisas da fé, que procedem daquilo que chamamos de coração, não o coração físico, mas o coração no sentido de alma, de espírito, deve existir dentro do ser humano. Essa consideração sequer era feita há alguns anos atrás. Então, essa notícia que você deu agora aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela é muito boa, porque significa que cientistas, homens da ciência, estão começando a perceber que as coisas não estão contidas apenas do plano material, mas que existe algo além, algo mais profundo dentro de cada ser humano. E nós temos percebido o seguinte: é nítida a correlação do bem-estar ou do mal-estar das pessoas entre corpo e alma. Um influencia o outro. O corpo doente pode abater o espírito.
E o espírito abatido pode comprometer o desempenho orgânico. Tem várias doenças que têm um fundo espiritual, um fundo que é chamado em medicina de emocional. Mas o que abate a emoção da pessoa? O que deixa ela para baixo? São seus sentimentos da alma. Tanto é que o próprio nome psique, que é a raiz das palavras psicologia, psiquiatria, a psique, a tradução é a alma, né? Então esse entendimento que o espírito pode influenciar o corpo e o corpo pode influenciar o espírito, isso parece que tem vindo à tona para cientistas. E tem se tornado cada vez mais claro isso. E eu tenho percebido na minha prática, muitas pessoas me procuram como médico, mas a gente acaba conversando sobre os problemas da alma. E eu acabo vendo que o resultado é excelente. É excelente. E acabo vendo também como a nossa mente muitas vezes é traiçoeira, como ela nos engana. E como está escrito lá em Jeremias, né? Que o nosso coração é terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Nós mesmos não chegamos a conhecer o nosso coração, mas o Senhor o conhece. E ele pode prová-lo. Então, essa visão que a medicina está começando a desconfiar, que além da parte física, material, nós somos constituídos também numa parte espiritual e que ela é importante para a cura, para a restauração do paciente, isso é muito gratificante. É verdade. É muito gratificante ver que os médicos estão começando a ouvir a fé, né? Estão dando ouvidos e muitas vezes eu estou atendendo pacientes em cuidados paliativos, pacientes em final de vida, e o psicólogo vem e fala: "Olha, eu já fiz até aqui. A minha parte foi até esse estágio. Daqui para frente eu não posso fazer mais nada. Por favor, entre junto e atue ali mostrando o que Deus pode fazer, tratando o coração do homem. Completamente ao contrário do que a sociedade tem dito, né? Confie no seu coração e faça o que você quiser. Siga os instintos do seu coração. Como você disse, o nosso coração é extremamente enganoso e corrupto, e nem nós conhecemos as motivações dele muitas vezes. Outro livro que eu quero lhe apresentar hoje, e esse já tem em português, mas eu emprestei o meu para alguém e não sei onde foi parar, é Medicina, Religião e Saúde. Ele, Dr. Harold Koenig, também já tem em português, então você pode procurar aqui no Brasil. Mas o que eu gosto muito é que quando você está falando com profissionais da saúde, principalmente médicos, eles não ouvem até você mostrar provas científicas. E o Dr. Harold Koenig trabalha o tempo todo com essas pesquisas científicas mostrando como resultado o impacto da fé sobre a saúde. Então, ele faz pesquisa nas mais diversas áreas e comprova cientificamente que Deus faz toda a diferença. Doutor Aldo, fala para a gente um pouquinho como você faz essa anamnese quando você recebe um paciente. Você, então, cuida dele integralmente. É um médico de corpo e de alma também, lidando com os transtornos psicológicos e psiquiátricos também. Conta para a gente como é que você faz isso. Bom, a maioria dos transtornos psiquiátricos, a gente tem algum conhecimento bom acerca deles, né? Quando eu não conheço direito o diagnóstico, o paciente já vem trazendo do seu psiquiatra, do seu psicólogo, do seu terapeuta. A maioria deles já vem com o diagnóstico pronto e vem com os remédios que ele está tomando, né? Caso eu não saiba, eu tenho dois recursos. Ou eu vou ao próprio DSM, que é a chamada Bíblia da Psiquiatria, né? Que hoje alguns nem consideram mais assim, mas é onde está contida a descrição dos quadros clínicos de cada desses diagnósticos, né? Ou eu recorro a amigos, crentes, inclusive, na minha igreja tem psiquiatra muito bem conceituado, e ele tem me ajudado quando é necessário isso, tá?
E aí eu passo a entender aquele rótulo que a pessoa recebeu, aquele diagnóstico, ao que corresponde aquilo. Quais são os sinais e sintomas que são observados naquele paciente. Porque em psiquiatria, psicologia, nós não temos exames como temos em medicina. Por exemplo, se eu quero saber se uma pessoa com dor no peito está tendo um infarto, eu faço um eletrocardiograma dela, peço enzimas laboratoriais que vão me indicar que está acontecendo um infarto. Se eu quero saber se uma pessoa tem uma pneumonia, eu tiro um raio-x do pulmão, do tórax, né? A pessoa tem um AVC, faço uma tomografia do crânio ou uma ressonância magnética. No caso das doenças psiquiátricas, nós não temos essa possibilidade de fazer um exame que confirme o diagnóstico. O diagnóstico é dado pelo relato do paciente, pelo relato dos seus familiares, né? Coisas que ele passou a fazer, que ele passou a falar, que ele passou a entender aquilo. E aí a gente tem que explorar um pouco isso. Me fale sobre como você vive os seus dias. Quais são os seus anseios? Quais pensamentos rondam o seu cérebro? Quando você fica nesses momentos de profunda tristeza, por exemplo, o que vem à sua mente? O que incomoda você? E muitas vezes esses pacientes chegam a falar: eu não sei o que me abate, mas eu fico profundamente abatida. E aí eu lembro a eles, muitas vezes falo, o salmista lá, ele já fala isso, né? Por que está tão abatida a minha alma? Ele também se questiona, por que será que eu estou tão abatido assim? O que está acontecendo? E aí nós pegamos o gancho para falar que o salmista, que também não sabe a origem do seu abatimento, quer dizer, abatimento é algo que está na Bíblia, não é algo que está no livro de medicina, mas está na Bíblia, sobre várias formas, vários nomes, tem lá, né, melancolias em geral, né? Como é lidado com isso? Com a fé, com o entendimento que o Senhor Deus é quem cuida de nós, como cuidou de vários personagens bíblicos, das histórias bíblicas, em seus momentos depressivos, né? Nós podemos falar de Elias, de José do Egito e outros tantos, né? Ana. Então, como é que Deus lida com essas questões? Tem um livro do Michael Emelet, Dr. Michael Emelet, foi meu professor no CCEF dessa parte de fisiologia médica e aconselhamento bíblico. Ele tem um livro que se chama Conversa Cruzada, quando a Bíblia, as Escrituras e a vida prática se encontram. Então, como é que eu posso transportar as coisas que estão na Escritura para a vida, para o dia a dia dos pacientes? Como é que eu posso aplicar os ensinamentos bíblicos nos transtornos que as pessoas estão vivendo? Então, embora o paciente às vezes tenha um diagnóstico muito sério, por exemplo, um distúrbio bipolar ou uma esquizofrenia em grau avançado, primeiro eu preciso entender se o remédio tem conseguido dar controle a ele, se eu vou conseguir estabelecer um diálogo com ele, se ele vai prestar atenção no que eu estou falando. Eu já tive pacientes que eu atendi com extrema depressão, que na primeira consulta sequer consegui conversar com ele, porque ele nem falava o próprio nome para mim, de tão depressivo que ele se encontrava. Mas ele estava em uso de medicação fazia poucos dias, e poucos dias mais a medicação começou a funcionar, ou por ação do medicamento mesmo no organismo, ou por um efeito placebo, talvez. O fato é que dias depois, numa outra sessão, ele já estava falante, nós conseguimos estabelecer um colóquio lá, conseguimos estabelecer uma relação de conselhado e conselheiro. Então, se você tiver pela sua frente alguém com diagnóstico rótulo de uma doença mental, não se assuste. Procure entender o que é aquilo lá. Hoje nós temos inúmeros recursos na internet. O próprio DSM está disponível em vários sites. Então você coloca lá o nome do diagnóstico que o paciente tem, você vai ler a descrição dos sintomas dele. Então,
esse diagnóstico foi dado para esse paciente porque ele alegava que tinha isso, 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 isso. Então, aquele construto, aquela ideia que os psiquiatras construíram a respeito desse sintoma e batizaram com um determinado nome lá, né? Transtorno tal, tal, tal. Tá. O que é isso? E o que ele está tomando? Muitas vezes, também os conselheiros se assustam com a medicação. Puxa, eu não entendo nada de medicamento. Pois é, na internet nós temos vários sites que tem a bula do medicamento e lá tem a explicação de como aquilo age no organismo, ou supostamente deveria agir daquela forma, né? Então você vai lá, se instrui sobre isso. Se ainda assim você tiver dúvidas de como abordá-lo, você pode recorrer a algum médico que você conheça, você confia, e falar, doutor, eu sou conselheiro, mas estou em dúvida aqui, que caminho que eu devo seguir, e certamente você vai ter ajuda de alguém, tá? Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, não há nada de muito especial a ser feito com esses irmãos nossos que têm lutado com o tal do diagnóstico de doença mental, tá? Ou transtorno mental, ou transtorno psicológico, tá? Você certamente vai achar uma linguagem adequada para falar com ele ao longo das reuniões que vocês vão tratando, tá? Então, lembre-se, a responsabilidade do tratamento médico desse paciente cabe ao médico dele. Uhum. E você é o conselheiro bíblico, que é o que eu assumo. Eu não lido com a parte médica dos doentes. Eu não falo para ele aumentar remédio, diminuir remédio, trocar de remédio. Eu não falo nada disso. Eu falo, essa parte você vai cuidar com o seu médico. A vantagem minha é que eu sei alguma coisa de medicina e isso me ajuda em alguns raciocínios. Mas são coisas que quem não é médico também consegue obter esse conhecimento para poder lidar com esses casos de transtornos psicológicos. Ok? Muito bom. Acho que duas coisas muito importantes que você falou, doutor Aldo Tumolin, cardiologista e conselheiro bíblico, foram a necessidade de uma compreensão, pelo menos básica, sobre a fisiologia. Então, isso a gente aprende nos cursos de aconselhamento e também na internet, a gente pode saber o efeito de algumas das medicações. Segundo ponto, a ética. Então, nós nunca vamos falar para o paciente ou para o cliente que está ali conosco em aconselhamento bíblico, não tome tal medicação ou pare de tomar medicação ou teu médico está errado. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter ética no nosso cuidado dessa pessoa também e saber que ao conselheiro bíblico cabe a parte de acolhimento, a parte de cuidado espiritual, bíblico, emocional e o respeito àquilo que está sendo feito também na área clínica. Terceiro ponto, eu queria ilustrar isso. Meu marido e eu trabalhando sempre dentro da psiquiatria, do hospital, um dos grandes amigos e conselheiro que me ajudou demais foi o professor Dr. Francisco Lotufo Neto, professor da medicina da USP em psiquiatria, cristão, e ele me incentivou a ficar muito tempo naquela biblioteca aprendendo e eu pude participar de discussões de caso também, porque ele me colocou dentro de uma equipe de psiquiatras e de residentes em psiquiatria. Então, por 2 anos, pude discutir os casos junto com essas pessoas. Mas eu me lembro de uma paciente em especial, que ela chegava ao hospital, era internada com psoríase, o corpo inteiramente coberto de feridas abertas, de coceira muito, muito forte, e ela não conseguia levantar os olhos, não conseguia nem prestar atenção no que a gente estava falando, nem dar ouvidos, ela não tinha concentração para isso. E era sempre tinha esse agravamento no seu estado da pele, na área dermatológica, quando a sua depressão se tornava mais forte. E naqueles dias iniciais era quase que inútil
falar com ela, tentar se comunicar com ela, porque ela não tinha condição de responder. E nós só estávamos perto dela, orávamos por ela, deixávamos alguma literatura muito breve para que, se ela conseguisse ler um versículo bíblico, mas com o passar dos dias, 15 dias depois, mais ou menos, do início da medicação, ela se tornava outra, ela começava a responder e nós podíamos trabalhar o coração dela, a alma dela. Então, isso é muito importante a gente saber disso. Não é que a pessoa não queira falar com a gente, mas muitas vezes ela está tão imersa no seu problema e com danos tão graves também na sua saúde mental, que ela não tem condição de responder. Isso é importante que a gente compreenda bem. E você citou o Dr. Ed Emlet, né, que é brilhante. Eu gosto muito de um dos livros dele também, que chama-se As Bases Teológicas do Aconselhamento Bíblico. Vale a pena procurar para ler, porque é importantíssimo a gente conhecer tudo isso. Muito bom. Doutor, fala para gente, ilustra tudo isso que você está nos ensinando, conversando com a gente. Conta para gente um caso, por favor. Eu teria várias ilustrações para contar aí. Realmente existem incontáveis casos que a gente já teve a oportunidade de trabalhar com as pessoas e tal, né? Mas já tivemos a oportunidade de falar com pessoas que estavam com uma confusão mental muito grande, com delírios, com alucinações auditivas, alucinações visuais, e que a pessoa sequer conseguia estabelecer um diálogo lógico, racional, porque eram tantas ideias afluindo na cabeça dela que ela não conseguia ordenar os pensamentos. Então não tinha paciência sequer para sentar numa cadeira e trocar meia hora de conversa. Então, precisou entrar com uma medicação para que nós pudéssemos estabelecer um mínimo de diálogo. E aí teve que haver paciência, e fomos devagarzinho, abordando sobre a fé dela, sobre o papel do coração nas decisões que ela tomava, sobre a confiança que ela tinha no Senhor. E aí nós fomos descobrindo a realidade das coisas. Há um outro caso, que esse foi marcante na minha vida. Foi logo depois que eu voltei do CCF, um amigo meu aqui, que é médico clínico, ele me encaminhou essa moça que estava já tomando várias medicações e essa medicação não estava funcionando. Ela falava em suicídio e ela já estava cortando o corpo com gilete e tinha perdido o emprego porque ela não conseguia, ela trabalhava numa loja no shopping, ela não conseguia ficar vendo aquele monte de gente lá no shopping. Aquilo dava um desespero nela, desespero total. Ela não queria ver ninguém na frente dela. Ela queria se enfiar lá no quarto dela, trancar a porta e ficar lá. E de lá ela dizia que o próximo passo desse isolamento era dar cabo da própria vida. E esse colega ele me ligou, passou todo o histórico dela, toda a impressão que ele tinha dela como médico. Ele é um médico cristão, obviamente, e me deixou bem a par do que ele tinha feito já com ela. Ele falou, mas eu não consigo mais, porque aqui no consultório eu tenho que fazer a parte clínica apenas, né? Mas eu acho que nós precisamos falar o coração dela. Ela, inclusive, é de uma outra denominação, não era da minha igreja, que é a igreja presbiteriana, da nossa igreja, né? Mas era uma menina crente. E aí nós conversamos. Ela tinha passado recentemente por alguns traumas emocionais. Primeiro, ela tinha desmanchado um noivado que ela tinha constituído pela internet. Aí, quando conheceu pessoalmente o noivo, o, o noivado acabou. Depois, ela descobriu que ela tinha um problema sério dentro da casa dela. Ela descobriu que o pai dela, embora
senhor que trabalhava na igreja lá dela lá, tinha um problema sério com sexualidade. E depois descobriu que o próprio irmão também tinha um problema sério de drogadicção. E isso deixou ela muito para baixo, muito. Então, essa decepção amorosa, junto com esses problemas familiares, levaram ela a esse quadro depressivo e essa indicação que ela ia caminhar para o suicídio decisivamente. Foram 6 meses de muita conversa, as reuniões, os encontros nossos duravam 2 até 3 horas, uma vez por semana, ou até 2 vezes por semana. Eu não desgrudei dela, porque se a pessoa está falando que vai se matar, ela vai se matar. Nós não podemos nos enganar. Achar falar, ela está blefando e tal. Não, não. Ela não está blefando. Eu sei que lá pelo 3º, 4º mês, ela apresentou uma significativa melhora, ela entendeu quem era o Senhor e o propósito dele para a vida dela. Eu coloquei claramente para ela que esse problema no lar dela transformava ela numa missionária dentro da própria casa dela, dentro da própria casa. Aquilo era um campo missionário para ela, tinha que falar o coração do pai dela e do irmão dela. E imbuir ela de responsabilidades como crente. E ao assumir essas responsabilidades, ela começou a exibir mudança marcante de comportamento, a ponto de chegar para mim lá pelo 4º, 5º mês, falar, doutor, eu queria parar de tomar remédio. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai voltar lá para o seu médico, falar que você está se sentindo melhor. Esses remédios que você toma não podem ser retirados abruptamente, eles têm que ser retirados paulatinamente. E ele vai lhe orientar como fazer isso. E nós vamos continuar nossas conversas aqui, até que você pare com a medicação. E foi o que aconteceu. Ela abandonou os medicamentos depois de 6 meses e entendeu que não tinha sentido ela se matar. Realmente não tinha. Isso não é propósito para a vida humana, nem isso não está nos planos do Senhor para nós, tirarmos a própria vida. Inclusive nós participamos de uma das congressos aí da Capelania Hospitalar sobre suicídio no mês de setembro, abordamos essa questão. Então, esses 2 casos foram muito marcantes para mim. Por quê? Porque à medida que o aconselhamento andava e o coração das pessoas se enchia do Espírito e a palavra de Deus era eficiente na vida dessas pessoas, elas foram entendendo que o medicamento tinha sido uma muleta que eles usaram um tempo lá. Agora não precisam mais daquela muleta. Tá? E talvez em outras questões, se eles estiverem bem estruturados, tanto espiritualmente como psicologicamente, sequer vão tomar de novo medicamentos. Tá? Passaram a entender isso. Eu preciso me colocar na mão do Senhor para que Ele me ajude a resolver meus problemas e não colocar na mão de remédios. Essa semana mesmo, recebi, eu postei cartaz dessa reunião que nós estamos tendo agora aqui, no meu Instagram, e uma das pessoas falou assim, doutor, fui aluna sua lá em Pinheiros, num dos módulos que você deu, e eu tomava um remédio há muitos anos. E aí, lendo as literaturas que você deu lá na aula, não vou parar com esse negócio aqui. Foi ótimo, eu parei, estou livre, estou me sentindo excelente. Ela deve estar assistindo, inclusive, o nosso programa agora aqui. Então, como o relato dela, já ouvi vários outros. Tá? A nossa ideia não é ser contra remédios, mas a nossa ideia o remédio para a nossa alma chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio, ele é a cura nossa. Ele nos curou dos nossos pecados. E ele pode nos curar das nossas doenças, das nossas aflições físicas. É claro que as pessoas que estão passando por um processo desses, de transtorno psicológico, elas se abatem, elas se entristecem, elas lutam tremendamente, é muito triste, inclusive, de ver. E nós, nessa hora, precisamos ser socorro presente na vida delas. Essa nova geração de conselheiro bíblico que surgiu, diria que já estamos na 3ª geração, caminhando para uma 4ª geração, difere completamente daquela primeira lá do Jay Adams. Não que o Jay Adams estivesse errado,
Mas ele não tinha essa atenção com o sofrimento humano. Embora as doenças sejam resultados do pecado, em última análise são, porque quando o pecado entrou no mundo, a doença entrou. Mas as pessoas sofrem, elas se abatem, a família sofre, os amigos sofrem, a igreja sofre. E nós precisamos lidar com todo esse sofrimento além do aconselhamento. Então, o aconselhamento é mostrar para as pessoas que sofrer não é castigo. Não é castigo. Há uma visão bíblica acerca do sofrimento. O sofrimento nos aproxima do Senhor, nos aproxima de Deus. Nós temos que entender o sofrimento biblicamente. Então, se nós nos assustamos com o sofrimento e vamos afoitos atrás de um remédio, achando que aquela pirulinha lá vai resolver meus dramas, ela pode te ajudar em algumas coisas. Pôr você para dormir um pouco mais, aquietar algumas coisas, mas o refrigério para o seu sofrimento está naquele que criou os céus e a terra. Muito bom, muito bom. Ah, doutor Aldo, estou lendo aqui algumas mensagens que o pessoal tem mandado. O pastor Nadir Carvalho está nos dando parabéns pelo assunto. Estou vendo também aqui da Bruna Pires falando que é importante tratar, né? Mas ela também está falando chá de capim-limão e camomila também faz bem. E várias outras colocações aqui bem interessantes. Como houve um problema aqui na conexão agora há pouco, eu perdi alguns dos comentários aqui, mas logo, logo vamos voltar e comentar algumas das mensagens que recebemos, incentivar você a escrever aqui também, porque nós queremos falar com você. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente o Salmo 69. E quero lembrar você também, para todos vocês que nós estamos falando agora, que hoje à noite nós estaremos fazendo a continuação do nosso curso de transtornos mentais e espiritualidade pela Associação de Capelania na Saúde. Tivemos a primeira parte ontem com 2 psiquiatras muito queridos, Dr. Marcionilo Laranjeiras e Dr. Rafael Menezes, que levantaram o problema psiquiátrico e como tratar do ponto de vista científico, principalmente, mas hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, continuaremos com o Dr. Aldo Tumolin e também com o reverendo Wagner Zanelato. Dr. Wagner falará sobre a importância de trabalhar biblicamente os casos de drogadição, uso de álcool e drogas, e ele é o presidente de um projeto muito grande no Brasil todo, com o cuidado das clínicas de recuperação de pessoas envolvidas na drogadição. E também é pastor presbiteriano. E o doutor Aldo falará sobre esse tema também, que estamos tratando agora, de uma maneira ainda mais profunda também. Você vai poder aproveitar muito. Inscreva-se no site capelanianasaude.org.br. Esteja com a gente das 7 até as 10 da noite hoje, e você vai aprender muito e vai poder conversar conosco também. Voltando lá, Salmo 69, Davi está falando sobre a sua depressão, a sua dor na alma. E é interessante como ele busca o Senhor. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão
Me odeiam, são poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho que restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. E o salmo é longo, mas eu gostaria que você também, doutor Aldo, estivesse comentando conosco sobre esse desabafo de Davi em cima do Senhor, buscando o Senhor na hora da sua maior depressão, angústia de alma. É muito interessante esse salmo aí, porque ele coloca essa condição depressiva aí do Davi, mas ele coloca uma suposta causa para isso, né? Davi, como está escrito aqui, eu estou na versão NVI aqui, né? Ele coloca aqui, no verso 4, ele coloca uma pretensa causa para esse estado depressivo. Os que sem razão me odeiam são mais que os fios de cabelo, ou seja, a visão que ele tinha, que uma multidão de pessoas o odiava e que o prejudicava sem motivo, como está escrito aqui, que procuravam destruí-lo, isso o colocou para baixo. Veja bem, não é o caso do Davi aqui, óbvio, mas muita gente, quando é perseguida, não aprovada, colocada sob julgamento, sob dúvida, muita gente se abate com isso. Por quê? Um dos motivos é o temor de homens. Quando eu não recebo aplausos, quando eu não recebo a resposta positiva das pessoas, isso me abate. E muita gente chega lá, puxa vida, ando tão abatido, a minha vida não parece ter sentido. E chega a esse ponto, como ele fala aqui, parece que ele está dentro d'água, submerso. O mundo o sufoca, tira a respiração dele. A pessoa se sente esmagada. Mas, na verdade, a causa está em que ele tem uma altíssima autoestima. E ele precisa de aplauso, ele precisa ter feedback das pessoas. A visão dele diante das pessoas é que elas estão prontas para reconhecer a pessoa dele. A ponto até de que alguns psicólogos crentes afirmam que o homem precisa de segurança e de significado. Não, nós não precisamos disso. A carência nossa é da misericórdia de Deus, é disso que nós precisamos. Então, existem vários motivos para que nós possamos virmos a entrar nesse estado depressivo. Um deles é esse abatimento de ego, eu diria. O ego inflado demais, esperando respostas demais das pessoas e elas não vêm. E isso as abate, põe elas para baixo. Outras pessoas se valorizam demais e acham que precisam ganhar muito mais dinheiro do que elas ganham, como está lá no Salmo 73, né? Quando ele vê os arrogantes e quanto eles ganham de dinheiro, aquilo abate ele, deixa ele para baixo, né? Outros esperam alcançar fama e sucesso, beleza física, ter um espírito de liderança corajosa, empreendimento de negócios, enfim. Quando essas coisas não ocorrem a contendo, essas pessoas se sentem exatamente como o Davi está descrevendo aqui. Eu me sinto sufocado, achatado, pisoteado. E aí ele começa a achar que muitas injustiças são cometidas contra ele, né? E ele pede auxílio do Senhor. Isso é uma coisa interessantíssima nele. Veja que ele não está atrás de nenhum remédio, nada. Ele sabe que o Senhor é quem vai tratá-lo. É o Senhor que sonda o coração dele, né? E veja como é interessante, né? No Salmo 139, onde Davi fala para o Senhor, Senhor, sonda meu coração, o Senhor me conhece antes de eu ter nascido, o Senhor conhece cada pedaço da minha entranha,
sonda meu coração, diz-me se há algum caminho errado e me mostra onde que eu estou errado. Mas logo lá no finzinho do Salmo ele fala assim, porque os meus inimigos, aqueles detratores, eles precisam ser vingados. Opa, senhor, sonda meu coração. Já entendi. Eu tenho uma arrogância ainda dentro de mim. Tem um pouquinho de arrogância ainda. Então, Davi é um sujeito, eu digo que ele é o depressivo exemplar que tem na Bíblia, porque os vários salmos onde ele está depressivo, ele sempre termina dessa forma. Senhor, eu sei que está tudo horrível, mas o Senhor me restaura. O Senhor restaura a saúde dos meus ossos. O Senhor restaura a alegria da minha vida. E essa é a verdade que o conselheiro bíblico tem que entender. Tá? Não há um assunto no qual a Bíblia não nos dê ferramenta para que possamos lidar. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, 3 e 4, fala que Deus nos deu todas as coisas que precisamos para uma vida piedosa. Recentemente eu conversei com um casal que o marido e a esposa entraram em estado depressivo por motivos diferentes. Ela por problemas de gravidez e ele por problemas da profissão e outras coisas. Ambos ficaram depressivos e cada um deles tomou um caminho totalmente diferente. Um se enfurnou numa série de atividades, estudo, de atividades físicas. A mulher se enfurnou em cuidar dos filhos, no tentativa de superar essa depressão que ambos tiveram, né? E ambos acabaram indo para o remédio. E agora eles estão vendo que como essas coisas não foram tratadas adequadamente, porque o remédio não desce ao coração. O remédio apenas provoca um efeito no sensório, mas ele não desce à profundeza da alma, que é onde o problema tem que ser tratado, que é o que o salmista faz aqui no Salmo 69. Né? Se você ler, por exemplo, o Salmo 88, todos os salmos, o salmista conta lá o drama dele, mas depois ele coloca assim, mas o Senhor, ele é o meu sustentador. Menos um salmo, o Salmo 88. Como é que termina? Eu me sinto como no fundo de uma sepultura. Olha a minha volta e tudo é escuridão. Esse Salmo 88, embora ele termine de uma forma lacônica, que você fala assim, puxa vida, e agora? O que esse cara vai fazer da vida? Será que ele se matou? Só que lá no começo do Salmo, ele clama ao Senhor. Então esse Salmo, embora ele não termine como os demais, mas ele mostra que mesmo assim o salmista, embora ele questione o Senhor, por que eu vim parar nessa situação, ele ainda sabe que é ao Senhor que eu tenho que recorrer para perguntar. Então não há nada que nos afaste da cruz, não há nada que nos dê autonomia para resolvermos nossos problemas. Nós, seres humanos, somos loucos por autonomia, né? Porque autonomia é tudo de bom, né? Eu quero fazer o que me dá na telha. Pois é, só que nós não temos essa autonomia. Isso é uma ilusão. É Né? verdade. Então, eu creio que no momento em que cai a nossa ficha e a gente entende que somos dependentes do Senhor, as coisas começam a se resolver. Uhum, muito bom. É importante lembrar que a palavra de Deus cura a alma, restaura a alma. Ela vai lidar com a causa do problema, não apenas com os sintomas do mesmo. Por isso ela é confiável. O Senhor que nos conhece como ninguém mais, porque ele nos fez, ele também tem a solução para os nossos problemas e estas estão principalmente na palavra de Deus. Quero ler só 2 comentários e estamos no finzinho do nosso programa aqui. Érica Santos está falando sobre a importância do nosso trabalho, aqui o nosso assunto. Antônia dos Santos pede oração pela sua cirurgia e a Érica dos Santos fala que é muito importante esse esclarecimento para ajudar uma amiga. E a Marina Antunes Lima fala, porque quando estamos em depressão, parece que vivemos em um velório constante. Me sinto assim desde 2014, por causa da menopausa, e qualquer coisa me abala muito.
Com certeza, todos nós precisamos, eventualmente, de um tratamento medicamentoso, de um tratamento clínico, mas trabalhar a alma, as questões que estão por trás dos nossos problemas também é muito importante. E grudarmos no Senhor, na palavra do Senhor, porque ela restaura a alma. Gente, muito obrigada pela sua presença aqui. Doutor Aldo, preciosíssima a sua participação. Muito, muito obrigada mesmo. Deus abençoe muito a sua vida, sua família, seu Amém. ministério todo. E se você quiser conhecer mais sobre o assunto, hoje à noite estaremos juntos. Entre lá em capelanianasaude.org.br e faça a sua inscrição. Gente, até lá. Deus abençoe muito vocês e muito obrigada por estar conosco.